Olá, turma, boa noite. Mais uma vez espero que todos estejam bem seguros e de saúde, ok? Bom, vamos lá. Hoje, na verdade, nossa última aula teórica, ok? Do nosso curso do NEJA 4, né? E a próxima aula eu aplicarei uma atividade de avaliação, que eu não sei no momento se vai ser à distância, presencial, não tenho ideia. Na aula da semana seguinte, eu aplicarei uma recuperação. Durante a semana que vem, já fica um aviso, durante a semana que vem eu já vou ter, já que eu estou conversando com vocês, deixa eu dar uma ampliada aqui. Pronto, agora vocês estão me vendo melhor, né? Durante a semana que vem eu já entrego as notas, enfim, já falo quem vai precisar de qual nota, o que vai precisar ou não. Acredito que só vai precisar aqueles alunos que estejam sem fazer atividades. E aí, como tem uma previsão de algum retorno de alguma atividade presencial, enfim, os problemas se resolverão. Tá ok? Então, na aula de hoje, nós vamos. Vou diminuir minha cara aqui novamente. Não muito pequena, né? Assim tá bom, né? Assim tá bom. Nós vamos estudar os polinômios, que é o último tópico dessa nossa orientação de estudos. Mais uma vez eu vou utilizar um pouco o material. Em alguns momentos eu vou fazer umas considerações. Eu acho que só em algum momento, pelo menos, vou fazer uma consideração. E tem uma lista de exercícios já prontinha para vocês, para na próxima aula termos a nossa avaliação a respeito desse assunto e só desse assunto. O outro anterior nós já avaliamos, ok? Então vamos ao nosso trabalho. Tá? Essa é a página de número 14, mas na verdade é só a introdução de polinômios, né? Nós vamos estudar polinômios. Deixa eu apagar isso aqui que ficou ridículo. Vou pegar minha reguinha aqui, ó, retinha. Vamos estudar os polinômios. O que vem a ser polinômios, pessoal? Bom, olha só. Eu vou citar uns exemplos da matemática, claro, para a gente entender o que é e para que serve um polinômio, tá ok? Vamos colocar assim um exemplo aqui, um exemplo interessante que venha a ser uma frase. Como é que eu vou escrever o produto de um número pelo seu sucessor? Como que eu vou escrever isso em linguagem matemática? Produto é multiplicação, né? De um número pelo seu sucessor. Bom, produto de um número eu não conheço. Então eu vou escrever o quem? Vou escrever x. Produto de um número é esse número vezes alguém. Qual alguém? Que alguém é esse? Esse alguém vai ser o seu sucessor. Vamos pensar aqui comigo. O sucessor de 7 é o 8. O sucessor de 9 é 10. O sucessor de 1 é 2. Então, o sucessor de um número é ele mais 1, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Concorda? Porque o 10 não é 9 mais 1. O 8 não é 7 mais 1. O 3 não é 2 mais 1. O 2 não é 1 mais 1. Né? Então, eu vou escrever o produto de um número pelo seu antecessor vai ser o x vezes o x mais 1. Quando eu arrumo essa brincadeira aqui, faço um chuveirinho aqui, né? X vezes x, eu tenho x ao quadrado, mais x vezes 1, eu tenho x. Eu encontro aqui o que? Eu encontro uma expressão de uma letra, né? Que representa esse cenário, o produto de um número pelo seu antecessor. Tá ok? Isso aqui que nós encontramos, uma expressão que representa esse cenário, é chamada de polinômio. Isso é um polinômio.
tá? Em especial é um binômio, porque tem dois termos, tá ok? Agora, lá da geometria plana, nós temos um outro exemplo, que é a fórmula. Vou apagar essas aspas porque não é nada. É a fórmula do cálculo do número de diagonais de um polígono. De n, esse n é maior que 3 lados. Um polígono de n lados, qualquer número de lados, sendo que esse número de lados é maior do que 3, porque 3 não tem diagonal. Eu só estou falando isso só para não estar falando besteira, tá? Porque o que nos interessa mesmo não é a geometria, e sim a álgebra que gira em torno dela. Na verdade, o que acontece? Essa fórmula é o D, né? D é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Se eu fizer essa brincadeirinha que a gente está fazendo aqui, ó, n vezes n vezes menos 3, eu vou ter. Vou botar uma retinha aqui. N vezes n ao quadrado. Menos 3 vezes n dá menos 3n sobre 2. Para ficar mais bonito, eu posso separar em dois termos, né? Eu posso fazer assim, ó. Espera aí. E um menos aqui no meio do caminho, né? Então eu posso fazer n ao quadrado sobre 2 menos 3n sobre 2. Mais uma vez eu tenho um polinômio, é uma expressão representada por uma letra. Não representada por uma letra, mas onde usamos letras para representar, para escrevê-la, tá ok? E ela nos dá o que? Um resultado de alguma coisa quando adotamos um valor para a letra, tá? Ela representa um conjunto de opções, de números, dentro do que nós vamos escolher para ela. Essa escolha para ela vem daqui a pouco, tá ok? Ela vem daqui a pouco, tá? Bom, então um polinômio é isso daí, é uma expressão com uma letra. Às vezes existem mais de uma letra, mas nosso estudo vai ficar reduzido a uma letra apenas. E essa letra provavelmente vai ser x. Eu coloquei n aqui porque eu trouxe da geometria, tá ok? E aqui nós temos, tá, o polinômio genérico. Isso aqui é um polinômio dito genérico. Por quê? Ele representa tudo, né? O que é isso aqui? P de x é a nossa notação para nomear um polinômio. Então, você tem AN, XN. O que é AN? Esse AN é o coeficiente, é um número real. Esse x elevado a n representa o primeiro, é o que dá a característica do primeiro termo do polinômio. A n-1 é um número qualquer, x elevado a n-1 é o expoente anterior àquele, menor do que aquele. E aí você vai chegar, ó, até o A1x1 e chegando no A0. O que eu quero dizer com isso daqui? Eu quero dizer que este A0 é um número. É um número. Misericórdia, entendeu nada que eu escrevi aqui, né? É um número. Que número é esse? Que número é esse? É um número. Que número é esse? Esse número é o que a gente chama de termo independente. Ele não usou aqui, né? Termo independente. Aqui, ó. A0 é o termo independente. Ele não tem como multiplicado com ele um expoente. A gente até diz que o x que está multiplicado por ele é o x elevado a 0, que é igual a 1. 1 vezes qualquer número é esse mesmo número, tá? A gente vai ver isso aqui agora nos exemplos de polinômios que a apostila nos dá,
tá? E a gente já vai falar também sobre o grau, tá ok? Olha aqui, ó. Você tem o R de x menos x ao cubo, mais ou menos. Tem isso também, né? Mais ou menos, que você pode somar ou subtrair, mas é ridículo colocar mais ou menos no exemplo. Ou é mais ou é menos, tá? Mas enfim, 2x ao quadrado mais 7x, por exemplo. Esse é um polinômio, você está vendo lá, ó. Todo mundo com x, cada x com seu expoente, tá? E observe, o polinômio todo vai ter um grau, tá? E esse grau é definido pelo maior expoente, tá ok? Pelo maior expoente. Então, se o R de x, o maior expoente é 3, então o grau é 3. O S de x, o maior expoente é 4, o polinômio tem de grau 4. O t de x, o maior expoente é 3, então temos polinômio de grau 3. Isto aqui a gente não estuda por enquanto, tá? Porque a gente por enquanto está vendo coeficientes reais, números reais, tá? E aqui ele colocou um termo complexo, tá? Na verdade, ele colocou aqui, não, pertence aos complexos. Mas como a gente não estuda números complexos, não adianta nada eu colocar para você que, né, que tem número complexo aqui. Vocês não conhecem números complexos, então vamos trabalhar com coeficientes reais, tá ok? Ou seja, números reais. A igualdade de polinômio é uma coisa muito mais óbvia, então você, às vezes o óbvio fica mais difícil de vocês entenderem, tá? Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Dois polinômios P e Q vão ser iguais quando, primeiro, tiver o mesmo grau e os seus termos forem iguais. Você tem que olhar para os termos que têm o mesmo grau, tá? Então, o termo que está com x à quarta vai ter o mesmo valor no x à quarta do outro polinômio. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui um exemplo aqui. Ó, sejam os polinômios p de x igual a 4x ao cubo, menos 8x ao quadrado mais x e q de x com os coeficientes em forma de letra, tá? Aí a gente vai dizer o seguinte, esse p de x vai ser igual a esse q de x quando isso aqui acontecer, ó. O coeficiente do x ao cubo tem que ser igual ao coeficiente do x ao cubo do outro. E tem lá, ó, a igual a 4. O coeficiente do x ao quadrado for igual ao coeficiente do x ao quadrado, aí nós temos o que aqui? Nós temos que menos 8 é igual a menos b, né? E aí multiplicando por menos 1, a gente tem b igual a 8. Muito cuidado com esses sinais, tá? E quando tivermos os demais, né? O coeficiente do x aqui que eu estou pintando de azul é 1. O coeficiente do x aqui é c. Então 1 igual a c. Tá? E tá ali 1 igual a c. Tá ok? Tem que ter cuidado com isso daí. Aqui ele já dificulta um pouco. Ó. P de x vai ser igual a Q de x quando o 4 foi igual ao a mais 6. E a gente descobre por essa equação que o a é menos 2. O menos 3 for igual a menos b, o b vai ser igual a 3, e o 1. Nesse caso aqui, no caso 1, não tinha termo independente. Todo mundo era coeficiente de letras. Aqui não. Aqui nós temos um termo que é independente, que é o termo número 1, e aqui apareceu o termo c, desculpa, que não está multiplicado por uma letra, então eles são iguais. Tá bom? E aí c igual a 1. Ok? Isso aqui assim, tem um exercício outro desse tipo. Eu vou colocar um exercício desse na lista, já está. Na verdade, estou falando que eu vou colocar porque a lista já está pronta, mas eu vou alterar para colocar esse tipo de exercício que eu não coloquei ainda, tá? Então, assim, é só você procurar as letras que têm o mesmo expoente, né? E, enfim, x à décima. Vou procurar o x à décima no outro polinômio. Se eles forem iguais, os seus coeficientes vão ser iguais. E por aí vai, tá bom? Agora, a parte que eu acho a mais fácil da aula, porém, muitos alunos meus, que eu dou aula particular, que eu dou aula em colégio, enfim, a gente aplica isso também no cálculo de funções, né? E
o mesmo raciocínio aqui, lá no primeiro ano, no EJA 1, EJA 2, agora não estou lembrado, a gente aplica isso e os alunos sempre têm dificuldade, mas é uma coisa muito fácil mesmo. Então eu vou com bastante calma, bastante atenção aqui, para que a gente possa desenvolver bem esse trabalho, tá bom? Eu vou até ler o que está escrito aqui e vou fazer alguns ajustes caso haja necessidade. Então é o seguinte, dado um polinômio p de x, que a gente já conhece, ou seja, o polinômio p de x é um polinômio p na variável x. O valor numérico para esse polinômio será o valor resultante da substituição do valor atribuído a x após os devidos cálculos indicados nesse polinômio. Observe aqui, quando eu fiz essa brincadeira, o que eu falei para vocês? Ó, a gente tem aqui... cadê o laser? Ah, laser tá aqui. A gente tinha aqui, ó, o cálculo da diagonal, que era n vezes n menos 3, que dava esse polinômio. E aqui, o produto de um número pelo seu sucessor também me dava outro polinômio. Que número é esse? Eu não sei qual, seja qual for o número, né? O que vai acontecer? Eu vou pegar e vou colocar o número que eu quiser. Então, o produto de um número pelo seu antecessor, escolhe o número. Ah, escolhi o número 3. Então, como é que vai se dar essa brincadeira? Vai ser 3 ao quadrado mais 3, que vai dar 9, mais 3, que vai dar 12. Ah lá, então a gente usou a fórmula, usou o polinômio para encontrar um valor numérico para este polinômio. Aqui é a mesma coisa, se eu usar 4, vai ficar 4 ao quadrado sobre 2 menos 3 vezes 4, sobre 2, né? Aqui vai ficar 16 sobre 2 menos 3 vezes 4, 12 sobre 2, 8 menos 6, que dá 2 diagonais. De fato, um quadrilátero convexo vai ter 2 diagonais. Tá ok? Então, vamos prosseguir aqui para o valor numérico, tá? Observem novamente, tá? Ah, eu vou fazer aqui, ó. Determine o valor numérico do polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 1 para x igual a 1. Como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar assim, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui, porque esse amarelo vocês podem não enxergar, né? Eu queria encontrar... cor preta, não tem problema não. Então, eu vou pegar assim, o p de x é esse aqui, né? Eu quero o valor numérico desse polinômio para x igual a 1. Então, no lugar do parênteses, eu coloco 1. E no lugar do x, eu coloco 1. Vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 1. O p de 1 vai ficar 1 menos 4 mais 1, porque 4 vezes 1 é 4. E o p de 1 vai ficar 1 menos 4 dá menos 3, mais 1 menos 2. Pronto, nós encontramos um valor numérico para este polinômio quando x for menos nada, quando x for 1. Eu vou diminuir aqui o zoom para que a gente possa usar aqui o quadro direito, tá? Nesse caso aí, x igual a 0, olha lá, eu vou fazer de branco para parecer que é giz. Então, no lugar do x eu coloco 0, não é? E vamos lá, vamos para a luta. Vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado sobre 3, menos 4 vezes 0, mais 2. Então, o p de 0 vai ficar... Gente, olha só. 0 ao quadrado é 0, vezes 3, 0. Dividido por 3, 0. 4 vezes 0, 0. O que resta? 2. Quero dar uma dica para vocês. É realmente esse resultado que está ali. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. É só uma dica, tá? Quando você calcular o valor numérico do polinômio para x igual a 0, a gente só vai ter dois possíveis resultados. O primeiro é 0. E o segundo possível resultado é quando o termo independente existe. O primeiro resultado que eu falei agora, que é 0, é quando não tem termo independente, ou seja, todos os seus termos são acompanhados de x. Porque quando você encontrar x, você viu, ó, vocês viram aqui, ó, que quando eu substituir x, aqui zerou, aqui zerou. Ou seja, aqui não zerou, porque eu não multipliquei por 0, mas aqui e aqui zerou.
tá? Então, sempre que tiver x, vai zerar quando x for zero. Quando eu tiver um polinômio que tem termo independente, todos aqueles que têm x vão zerar e vai ficar quem? Só o termo independente, que é o caso que aconteceu aqui. Tá ok? Vamos prosseguir. Nós temos aqui agora a parte mais importante, que é conta de fato, que são as operações com polinômios. A gente vai fazer adição, subtração, multiplicação e divisão especial. Não é qualquer divisão, não. Tá ok? Vamos lá, então. É o seguinte, gente. Antes da gente começar, eu nem sei se aqui tá falando isso. Antes da gente começar, eu vou definir uma coisinha aqui para vocês. Vou até adicionar uma página aqui. Deixa eu só dar uma olhada para ver se eu não fiz besteira. Deixa eu passar essa página para cá. Pronto. Deixa eu definir uma coisinha para vocês que não está definido na apostila. Se tá, eu não vi. Que é o conceito de termos semelhantes. Tá? Na verdade, um termo, vou colocar assim, AN vezes x elevado a n, que é um dos termos do polinômio genérico. Um termo, ele vai ter duas partes, tá? Essa primeira parte aqui, que é o número, tá? E essa segunda parte aqui, que é a variável letra. Tá ok? A essa primeira parte a gente chama, como eu já usei aqui a aula inteira, coeficiente, tá? Coeficiente. E o segundo a gente chama de termo, parte algébrica, ou literal. Vamos chamar de parte literal. Parte literal. De letra, tá? Literal vem de letra. Então aqui eu usei um termo genérico, tá? Nossa, ficou tão feio, né? Acho que eu vou deixar assim. Assim tá mais bonito. Isso é um termo. Agora, o que são termos semelhantes? Termos semelhantes, vou colocar assim, ó, termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal e parte literais iguais. Vamos colocar a mesma parte literal. A mesma parte literal. No nosso caso, a gente só está trabalhando com a variável x. Então, dois termos vão ser semelhantes nos nossos polinômios quando eles tiverem o mesmo expoente, né? Porque a letra já é a mesma, então tem que observar o expoente, tá ok? E isso vai acontecer porque a gente só vai conseguir somar e subtrair termos semelhantes, tá? Então, vou escrever isso aqui de amarelo. Somamos e subtraímos apenas termos semelhantes. Veja bem uma coisa. Multiplicar e dividir, tudo bem. Não precisa ser semelhante, porque a gente vai trabalhar com a soma com o produto de potência de mesma base, com a diferença, com a divisão de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes, repete a base, subtrai os expoentes. Ok? Vamos aqui para o nosso exercíciozinho. Nós temos f de x dada por essa expressão que está aí na sua frente, g de x também por essa expressão que está aí na frente, ok? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a soma desses dois polinômios. Então, eu vou escrevê-lo aqui, vou colocar entre parênteses só para ficar organizado, porque quando a gente for fazer a subtração vai precisar para poder ficar legal, então já acostuma desde agora. Mais o outro, menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x.
Como isso vai acontecer? Olha só. Menos 4x ao cubo. Quem é o termo Quem é o termo semelhante, perdão, no outro polinômio? É o menos x ao cubo. Então, menos x. Menos 4x menos x, fazendo a conta, fica menos 5x ao cubo. X ao quadrado com mais 4x ao quadrado. 4 mais 1, 5x ao quadrado. Menos 2x menos 2x, menos 4x. E o 1 não tem termo semelhante do outro lado. O que a gente faz? Apenas repete. Ok? Agora, nós vamos fazer a subtração. Vou fazer bem aqui para baixo, gente, só para poder não vermos a resposta, que está aparecendo ali embaixo. F, como é que vai ficar? G, quem é G, gente? Não lembro. É G menos F, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos fazer aqui do lado. Eu quero fazer G de x menos F de x. Quem é o G de x? O G de x é menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x. Fecho parênteses, menos o outro polinômio, que é o f. Vai ficar menos 4x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 1. Aqui não é tão simples assim não, tá? Por quê? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou arrastar o quadro para cá para poder ter mais espaço. Segundo, nós vamos fazer uma modificação desse sinal que está aqui com todo mundo que está dentro do parênteses. Como? Reescrevendo. Vai ficar então menos. Nessa altura do campeonato não precisa mais de colocar parênteses, mas eu coloquei por falta de por hábito. Agora, esse sinal de menos vai trocar todo mundo que está com o sinal lá dentro. Então, o menos 4x ao cubo vai se transformar em mais 4x ao cubo. O mais x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado. Esse menos 2x vai ficar mais 2x. E esse mais 1 vai ficar menos 1. Agora a gente faz a conta. Termos semelhantes com termos semelhantes. 4x ao cubo menos x ao cubo vai ficar 3x ao cubo. 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar mais 3x ao quadrado. Menos 2x mais 2x, 0. Zero. Restando, então, só o menos 1. Ok? Na soma, só soma. Na diferença, troca o sinal de todos os termos do segundo polinômio e faz a conta normal. Ok? Organizando aqui para deixar do jeito que estava. Vamos para a próxima página. Não, vamos para a próxima não. Vamos continuar aqui. A multiplicação por polinômio está sendo explicada essa coisa louca que está aqui. Eu não vou explicar isso para vocês não. Eu vou fazer direto com exercícios. Tá ok? Que é fazer o famoso chuveirinho, não é? Bom, tem o polinômio f e o polinômio h. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer f de x vezes o h de x. Quem é o f de x? O f de x vai ser menos x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x vezes x ao quadrado menos, deixa eu ver aqui como é que tá, menos x. Como que a gente faz? Não é difícil, mas é trabalhoso, tá? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai multiplicar cada termo do primeiro com o segundo. Então, vai ficar menos x ao cubo vezes x ao quadrado. E menos x ao cubo vezes menos x. Vai ficar assim. Menos x ao cubo com x ao quadrado. Vai ficar menos x à quinta. Repete a base, somos expoentes. Menos x ao cubo vezes menos x. Menos vezes menos, mais
x ao cubo vezes x, x à quarta. Agora, 4x ao quadrado vezes x ao quadrado vai ficar mais 4x à quarta. 4x ao quadrado vezes menos x, menos 4x ao cubo. Agora eu vou usar vezes para poder fechar. Menos 2x vezes x ao quadrado vai ficar menos 2x ao cubo. Menos 2x vezes menos x vai ficar mais 2x. O que a gente faz agora? Soma ou subtrai os termos semelhantes. X à quinta tem? Não tem, então eu repito. X à quarta tem termos semelhantes? Tem o do lado. 1 mais 4 mais 5x à quarta. Menos 4x ao cubo, menos 2x ao cubo. Fica menos 6x ao cubo mais 2x. E aí a gente tem o nosso polinômio, né? Que ficou estranho, né? Isso aqui ficou estranho. Esse trem que ele fez aqui. É só fazer o chuveirinho aqui, gente. Não tem mistério nenhum. Menos x ao cubo vezes x ao quadrado. Foi o que eu fiz ali. Tá? Não vou nem verificar qual é o erro que tá ali. Porque não tem, não. Ah, tem não, tá igual. Não, tem sim. Tá aqui, ó. 2x ao quadrado. Mas eu fiz besteira? Não. Fiz besteira sim. Olha eu falando mal dos outros, tá vendo? Que coisa mais feia. Isso aqui é ao quadrado. E isso aqui é ao quadrado. Agora tá certo. Olha lá, menos x ao quinta, mais 5x à quarta, menos 6x ao cubo, mais 2x ao quadrado. Gente, o professor de vocês já tá ficando maluco, tá? Abstrai, porque eu já tô cansado também. Eu não sei quantos vídeos eu já fiz hoje, tá bom? E vamos à última parte. Aproveitar que o professor tá cansado. A gente acaba logo a aula de hoje. 32 minutos gravando. Vamos lá. Última parte. Prometo que eu vou ser rápido. Mentira, não vou ser rápido não. Vou ser sim. Eu vou ser o que precisa ser. Tá ok? Tá ok, então. Vamos lá. Resolver a divisão dos polinômios. Existem várias maneiras de fazer a divisão dos polinômios. Mas várias mesmo. Real. Muita coisa mesmo, tá? Só que, o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer um tipo, que é você pegando um polinômio qualquer e dividindo por um monômio. Monômio. O que é monômio? Eu falei para vocês, né? Polinômio é uma expressão algébrica. Monômio tem um termo só. Polinômio tem 2. Trinômio tem 3. 4 não tem é polinômio, tá? Então, todos eles são polinômios, mas o que tem um termo, 2 termos, 3 termos, tem nomes especiais. O que tem mais de 4, tem 4 termos em diante, é polinômio, tá bom? Resolver a divisão. Gente, essa divisão aqui, ela é bem simples, tá? O que você vai fazer? Ora, você vai fazer assim, ó. Eu quero pegar o f de x e dividir pelo h de x. Eu posso colocar numa fração bonitinha aqui, ó. Vai ficar menos x ao cubo mais 4x ao quadrado, ok? Dividido por x ao quadrado. Como é que a gente faz isso? A gente vai dividir que nem um chuveirinho. Parecido com um chuveirinho. Eu vou dividir menos x ao cubo pelo x ao quadrado. E eu vou dividir o 4x ao quadrado por x ao quadrado. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Menos dividido por mais. Menos. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Repito a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Não escrevo nada. Mais 4x ao quadrado. Mais dividido por mais. Mais 4. Não tem coeficiente embaixo. 4. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1. Então, tá aí o resultado. Tá? É só a gente dividir membro a membro, aplicando. Eu vou até escrever isso aqui, gente. Dividir membro a membro, aplicando com cuidado 2 pontos. Aplicando com cuidado o que, gente? Vou até colocar de vermelho. Regra dos sinais
que também é válida para a multiplicação. Eu vou escrever aqui sinais iguais, só para revisar, tá? Muitos de vocês já sabem, mas enfim, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. A regra dos sinais e a propriedade da potenciação que diz o quê? Que diz que a divisão, são várias propriedades, tá? Mas aqui a gente só vai usar essa. A divisão de potências de mesma base, na verdade, na divisão de potência de mesma base, deixa eu colocar um na aqui. Na divisão de potência de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Observe que isso acontece na divisão. Na multiplicação, a regra dos sinais continua e a propriedade que a gente usa é multiplicação de potências de mesma base, onde a gente repete a base e soma. Eu vou colocar aqui um adendo aqui. Na multiplicação, anota tudo isso aí depois, hein, gente? Somamos os expoentes. Tá? A regra dos sinais permanece a mesma, porque ela vale tanto para multiplicação quanto para divisão, só que a gente vai ter esse adendo aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse PDF, essas telas em PDF, e vou enviar junto com o vídeo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, entendido. Se não entenderam, manda mensagem que a gente vai resolvendo os problemas. Fiquem na paz e um bom trabalho hoje.